Olá, queridos amigos, queridas amigas, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, terça-feira, 11 de novembro de 2025, a lição 7 de hoje, ela tem como título Altares de Renovação. E a primeira vez que nós ouvimos falar que o homem fez um altar de renovação, ela aparece ali em Gênesis capítulo 8, versículo 20, quando diz que levantou Noé um altar ao Senhor. Isso aqui ocorreu quando a arca estacionou ali no Monte Ararat, na Turquia, e Noé e sua família saíram desta arca e ofereceram um altar como gratidão ao Senhor, onde eles construíram, esse altar. E já como povo de Deus, a nação do Senhor, no caso os patriarcas, marcaram o caminho a ser percorrido através de altares que eles vão construindo no decorrer do percurso, marcando aquele território que Deus havia dado a eles, ou seja, prometido a eles, e assim eles estavam testemunhando do que Deus havia feito em suas vidas, e também o cumprimento das promessas que Deus havia feito para os seus antepassados. E isso em Josué capítulo 8, versículo 30 e versículo 31, antes do povo de Israel se apoderar das terras prometidas ali de Canaã, e eles estavam assim no meio de uma batalha contra os cananeus, Josué erigiu um altar para cumprir a ordem de Moisés de se apossar daquelas terras e fazer uma renovação, um compromisso com a lei. E a construção do altar era um cumprimento direto das instruções dadas por Moisés, que aparece ali nessas escrituras, lá em Deuteronômio 11, 26 até 30, e Deuteronômio capítulo 27, versículos 2 até 10. Apesar da importância das batalhas, das guerras e da conquista dos territórios, mas é algo mais importante e fundamental, que é a lealdade às exigências de lei de Deus, como obediência. E Josué, ele pronunciou a Yeshua, Jesus, lá no Novo Testamento, cuja missão era, entre outras coisas, levar a humanidade de volta à obediência a Deus para atingir esse objetivo. Ele teve que empreender um conflito com os poderes do mal para poder vencer. E seu objetivo final era cumprir os requisitos da aliança em nosso favor. E em Cristo, a cada das promessas de Deus é assim. Por essa razão, por meio dele, nós falamos amém para a glória de Deus, que está lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. A construção de altares na época do povo de Deus servia como um lembrete físico e permanente que marcava o caminho da sua peregrinação pelo deserto. Representações reais daquele território alcançado era uma promessa de Deus que estava se cumprindo. E ao erguer um altar aos israelitas, foi uma marca assim de fé, testemunhando o que Deus havia feito pelos antepassados, o cumprimento das instruções dadas por Moisés, que nós vemos ali em Deuteronômio 11, versículos 26 a 30. E sim, esses altares é um símbolo de dedicação e consagração. No Antigo Testamento,
é frequente ver e ler acerca dos erguimentos assim, de altares, de pedras, em locais em que eles reconheciam que o Senhor andou ali por ali e se manifestou através de sinais e maravilhas. E em consequência, isso deveria ser lembrado, né, através da construção de altares pelo povo, atrelados pelo fato realizado pelo Senhor ter deixado ali uma marca, um símbolo naquele local. O altar era uma parte crucial no sistema ritual lá do Antigo Testamento e teve papel significativo na vida de adoração durante os tempos dos patriarcas de Israel. Embora a primeira menção a um altar aparece na Bíblia como assim um povo, né? Está lá em Gênesis 8:20, onde o primeiro sacrifício era uma prática não restrita a Israel. De fato, o sacrifício era uma norma religiosa do mundo antigo. O líder do povo de Israel, chamado Josué, que fala lá no capítulo 8, versículos 30 até 35, ele desempenhou assim, um papel bastante importante ao colocar a mensagem teológica no seu livro, ao falar desses altares. E ao ligar uma das histórias horríveis e violentas a guerra que eles tiveram a algo diferente, como uma cena de reafirmação da aliança com Deus e adoração, Josué nos leva a um dos assuntos teológicos assim mais importantes no seu livro, que é o trabalho de guiar e conduzir o povo de Israel a uma vida de respeito e obediência e aliança com Deus, construindo altares para lembranças de que eles têm um grandioso Deus, que está lá em Josué 1:7. Responsabilidade é essa que ela é apresentada e refletida nas palavras finais de Josué, líder do povo de Israel, que está lá em Josué 24. E nós vemos que em várias partes bíblicas do Antigo Testamento, o próprio Deus determina que levantasse altares. E isso nós vemos ali em Josué 4:2 e Josué capítulo 4, versículos 2 e 3, onde ali Deus diz a ele: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes dizendo: daqui do meio do Jordão, ao lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco e o depositai-os no alojamento em que haveis de passar essa noite. Bom, essas pedras, né, que Deus pede para que Josué selecionasse 12 pessoas para pegar ali no meio do Rio Jordão, justamente o lugar onde os sacerdotes pararam com a arca, era justamente para fazer um altar que Josué fez lá em Gilgal, que nós vimos já, que está lá em Josué 4:20. E Josué, em seu livro, mostra a importância do povo de Israel em possuir, de se apropriar da terra prometida, que foi obrigada a ter batalhas, guerras, devido à ira, né, dos cananeus. Porém, há algo mais fundamental e importante, que é de manter a lealdade para Deus e cumprir as leis que foram dadas para eles serem cumpridas através da obediência. A conquista de Canaã era somente mais uma etapa no cumprimento dentro do plano de Deus para o povo de Israel, com o objetivo de restaurar a humanidade. E Moisés, em Deuteronômio 11, versículos 26 até 30, ele nos dá um recado que Deus inspirou ele, que ele dá para o povo de Israel e também a nós hoje, que ele diz: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirem os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno.
a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. E assim era ali a necessidade da obediência, que ela é mencionada através de Josué, que ele construía os altares como lembrete dessas ordens que Deus havia dado para eles, pelo cumprimento realmente das leis e mandamentos, que eles jamais se esquecessem. Quando eles passavam ali, eles lembravam. E é assim que nós vemos aqui a fidelidade do povo de Israel, em observar a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, é a questão central no destino da humanidade. A observância dos mandamentos, que diz lá em Êxodo 20. O terceiro discurso de Moisés teve uma solene promulgação da lei e com o pronunciamento das maldições referentes à desobediência da mesma. O Senhor deu instruções acerca de pedras caiadas, ou seja, pedras pintadas com cal, para nelas escrever a sua lei de forma assim mais visível para o povo, além da construção de um altar de pedras toscas, pedras assim não lavadas, para holocaustos e sacrifícios que eles faziam ali, onde os filhos de Israel comeriam e se alegrariam perante o Senhor. Numa festa ali perto daquele altar que eles edificaram. Tudo isso deveria ser um marco da eleição de Israel como povo do Senhor, que diz lá em Deuteronômio 27:9. E Josué repete o ato de Moisés, e ele escreveu uma cópia da lei em grandes pedras caiadas para esta segunda geração, a geração que adentrou a Terra Prometida. E fez realmente esse altar de pedras. Assim, as pedras provavelmente tinham os 10 mandamentos, eles formavam-se um monumento separado nas proximidades do altar, lembrando constantemente os israelitas dos privilégios e deveres que eles faziam parte da aliança e da obrigação que eles tinham com Deus, que era a obediência. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, que está lá em João 14:6. É Jesus dizendo que ele é o único mediador entre os homens e Deus. A salvação é somente através dele, Jesus, e mais ninguém. Não existe papa, não existe padre, não existe pastor, não existe ninguém a não ser a Jesus, que realmente salva. É ele que pode realmente te dar esse presente que é a salvação. E que você, meu amigo, minha amiga, tenha realmente um dia bastante abençoado ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.